Fala aí, nerds, como é que vocês estão? Vamos comentar um pouquinho aí sobre a segunda temporada de The Last of Us. Terminou ontem, teve o último episódio, o sétimo episódio aí sendo divulgado ontem na HBO Max. Queria comentar um pouquinho sobre o que eu achei, sobre os principais erros aí que eu consigo apontar aí dessa segunda temporada, né? Porque eu não gostei muito, achei uma temporada mais mediana. Mas antes de tudo isso, a vinheta. Adaptar o The Last of Us Parte 2, cara, a gente sabia que nunca seria fácil, né? O jogo de 2020 ainda é lembrado tanto pela sua ousadia narrativa, pelo impacto emocional devastador que ele causa nas pessoas que jogaram, né? E principalmente pela forma de como ele quebra essa expectativa para contar uma das histórias mais corajosas e divisivas aí dos últimos anos. Então, depois de uma primeira temporada que eu gostei bastante, foi muito elogiada por conseguir equilibrar, né, essa fidelidade e a própria criatividade. Tem algumas escolhas criativas que no jogo não tem. As expectativas para essa segunda temporada elas eram gigantescas, né? E talvez justamente por isso a queda tenha sido tão sentida na segunda temporada, né? A queda de qualidade, tanto narrativa, né? Então, esses dois primeiros episódios, eles empolgaram, que a gente começa com o Jackson, né? Jackson ganha a sua própria vida, com uma direção de arte que eu considero belíssima. Gostei bastante da direção de arte nesses dois primeiros episódios, principalmente envolvendo a cidade de Jackson. E a série ela parece disposta, né, a mergulhar nessa calmaria, né? Ela nessa vida pacata, né, que antes de acontecer tudo que acontece, né, no, nessa segunda temporada. Essa convivência entre o Joe e a Ellie, nessa pós-briga que eles têm, né? A dinâmica com a Dina, até mesmo do Joel com a Ellie, o cotidiano quase utópico aí que a gente tem nesse mundo destruído. Tudo isso cria um ambiente que é rico, promete uma potência dramática muito grande, né? Uma tensão e, claro, tragédia, né? Então a gente fica sempre esperando tudo isso, né? Mas a promessa ela não se cumpre, infelizmente. Começando pela principal ponto aí chave da segunda temporada e do jogo também, que é a própria morte do Joel, né? Momento que ele é central no jogo e serve como fio condutor, como motor narrativo da história. Ele acontece cedo, tanto no jogo quanto na série, a gente já esperava isso, que seria no segundo, terceiro episódio que aconteceria isso. O problema não é quando ele acontece, mas é como ele acontece. Na série, fica a sensação de falta de peso, falta de urgência e falta de dor. Mesmo com uma encenação bem fiel, né, em termos visuais, né, a mesma roupa, o mesmo chalé, a cena ela não tem essa força emocional que ela deveria ter, né? Esse esvaziamento ele impacta demais assim no resto da temporada. Porque se a morte do Joel não é sentida com tanta intensidade, a jornada da Ellie aqui perde totalmente o sentido, né? Ao invés deles apostarem, né, numa espiral aí de luto, raiva, vingança, o que a série oferece é uma Ellie emocionalmente travada, que parece presa, sabe, no mesmo estado durante quase toda a temporada. O romance com a Dina, que poderia ser aí uma boa adição, tem no jogo, né? E serve mais como uma suavização da história, né? Você sai da gameplay, aí você tem esses momentos de desenvolvimento com a Dina no jogo, né? Aqui seria uma boa adição à trama, né? Mas acaba que toma espaço demais nos episódios, principalmente aí no terceiro, no segundo, terceiro, quarto, acho que no quinto também, ainda tem um pouquinho ainda até essa virada da chave da Ellie, né? E isso suaviza demais esse conflito, tanto interno quanto até mesmo o físico, né? Então, a Ellie que a gente conhece nos jogos, ela tá num colapso interno. Na série, ela passa a sensação que ela tá perdida, que ela não tem uma direção clara do que vai fazer. Ela oscila muito entre esses momentos de afeto e piadas que ficam destoando completamente do peso que a narrativa exige, né? Sempre a Dina tomando as decisões, o Jesse aparecendo para salvar ela, o Tommy tomando decisão por ela. A Bella Ramsey, ela continua mostrando muito talento. Na questão técnica de atuação, ela continua mostrando muito talento. Ela segura bem essas cenas pontuais aí, que são mais densas, né? E ela entrega quando o roteiro exige isso dela. Mas a construção da personagem falha ao não mostrar essa evolução.
A Ellie, ela parece a mesma do início ao fim. Eu não tô falando nem da primeira da segunda temporada. Desde a primeira temporada até agora, até a segunda, ela parece ser a mesma. Ela não tem um amadurecimento, sem decadência, sem uma profundidade emocional, sabe? A sensação é que a série. É que faltou coragem pra série pra destruir a protagonista, a própria Ellie, pra só depois reconstruir. Quem jogou o jogo sabe, né? Tem essa destruição da protagonista, né? Algumas cenas bem impactantes. Depois tem essa reconstrução. Então, e aí, enquanto isso, a gente tem coadjuvantes aí como a Dina, o Jesse, o Tommy, que acabam ganhando destaque. E um dos pontos aí que eu quero dizer por que, que eles ganham destaque é porque quando abre essa lacuna que o Pedro Pascal, o Joel morre na série, tem essa lacuna de protagonismo que a série precisa ter. Infelizmente a Bella Ramsey ela não consegue. Ela entrega muito na parte técnica, mas na parte de presença de cena, na parte carismática, né? Ela não consegue entregar. E ela acaba sendo ofuscada por esses coadjuvantes. E a própria Caitlyn Dever nem aparece muito nessa série, né? Aparece algumas cenas ou outras ali, mas a própria Dina, o próprio Jess, o próprio Tommy, eles quando aparecem, a Ellie fica ofuscada. Então, fica essa sensação de que a Ellie é muito mais uma coadjuvante. Tem alguns episódios que ela pega esse protagonismo, que são essas cenas mais densas, né, que ela consegue chamar pra ela. Mas a sensação geral, no contexto geral, é que ela é uma coadjuvante da própria história. É, eu queria me falar sobre esses conflitos entre os Wolves e os Serafitas que na série mostrou um potencial muito mais interessante do que a própria Ellie. Elas são visualmente bem impactantes, se bem que elas aparecem na série, mas sempre quando aparece, parece que vai desenrolar uma coisa maior, como aquela cena do Isaac interrogando um Serafita, ou até mesmo quando eles têm alguns combates, que eu acho que isso vai ser muito mais abordado na próxima temporada. Nunca chega, sabe? Sempre fica aquela sensação, putz, eu quero ver um pouco mais desse embate. Vai ficar na próxima temporada provavelmente, mas fica essa sensação que até mesmo essa história, que é meio que uma subtrama desse mundo distópico, aí, desse mundo utópico aí de The Last of Us, é mais interessante do que essa busca de vingança da Abby. Mas assim, a série não é toda um lixo, né? A gente pode falar que é um lixo, porque assim, pra mim, o melhor episódio dessa temporada é o sexto episódio. A gente tem aqui um retorno do Joel, né, em flashbacks. A série finalmente ela entrega o que ela prometia, né? Carga emocional, profundidade, conflitos bem desenvolvidos, né? A gente finalmente tem esses conflitos. A química entre o Pedro Pascal e a Bella Ramsey, a gente não pode negar que é muito boa, né? Como a gente viu isso na primeira temporada. Eles casam muito bem, né? E aqui volta a brilhar. Os roteiristas eles acertam a explorar essa fratura emocional entre os dois personagens. É disparado, assim, pra mim, o melhor episódio da temporada. Mas o problema é que ele quase funciona como uma forma isolada da série, né? Como se ele pertencesse a uma outra narrativa, que é muito mais coesa e impactante. E nesse episódio a gente consegue ter essa sensação de falta, de perda do personagem, né? E aí a gente chega no episódio final, que a gente tem esse confronto aí da Ellie confrontando aí a Mel e o Owen. Deveria ser um dos momentos mais angustiantes da história. Eu coloco ele como o segunda parte do jogo mais impactante. Primeiro a morte do Joel, depois essa. No jogo, essa sequência ela é muito crua, ela é muito brutal e ela é moralmente complexa. Mas aí chega na série, ela é suavizada. A morte da Mel, que no jogo acontece com a plena consciência da Ellie, né? É transformada aqui na série em um acidente. E com isso, perde essa carga dramática, o próprio dilema moral de você ter esse ato, né? O peso da culpa também é perdido. Então, você troca, sabe? Esses pesos emocionais. Essa escolha, pra mim, essa escolha nesse último episódio, resume bem o maior problema dessa temporada, né?
É uma tentativa constante de manter o visual e a estrutura dos eventos do jogo, mas sem a coragem de mergulhar na escuridão emocional que define o próprio The Last of Us Parte 2. E aqui eu acho que vale uma reflexão mais ampla. A primeira temporada, ela foi muito sobre conexão. O Joe ele se abre de novo pro amor, né? Após perder sua filha uma década atrás. A Ellie encontrando essa figura paterna. A segunda temporada ela devia ser sobre ruptura, perda, vingança, consequências. Mas a série ela parece evitar esse desconforto. E The Last of Us, no seu cerne, né? É sobre desconforto. Sobre escolhas difíceis, sobre não saber quem tá certo, né? O jogo brinca muito com isso, né? Te coloca na perspectiva da Ellie e na perspectiva da Abby depois. E quando a adaptação abre mão disso, parece seguir caminhos mais seguros, né? Mais palatáveis, ela perde o impacto. Não é que a temporada seja assim um desastre, tá? Como eu tinha falado anteriormente. O próprio episódio 6, a produção continua impecável, a ambientação do jogo ela é belíssima, você se sente dentro do jogo só pela ambientação, né? A fotografia é de alto nível, principalmente nesse episódio 6. Em alguns momentos a série ela mostra um certo brilhantismo, mas são pontos isolados, são desconectados de uma espinha dorsal que deveria ser forte, né? Falta consistência para a série, falta uma progressão emocional que faz a gente querer assistir do início ao fim e que justifique cada decisão desses personagens. É uma temporada que parece com medo de incomodar, de frustrar, de ser odiada. E talvez esse seja o grande erro, né? Porque o jogo lá em 2020, de novo falando do jogo, né? Não teve esse medo. Ele dividiu opiniões, sim, dividiu. Mas foi justamente essa coragem que transformou The Last of Us Parte 2 em um dos melhores jogos da década, de todos os tempos, e algo inesquecível. E agora, com essa nova temporada aí, que vai ser a terceira temporada, que já foi confirmada, que vai ser focada, né? A gente pôde ver no último episódio, vai ser focada inteiramente na Abby, até chegar nesse ponto, nesse terceiro dia em Seattle. A série ela tem uma nova chance. A partir daqui, a narrativa ela vai se expandir. Os conflitos eles vão se intensificar, né? Algumas lacunas elas vão ser preenchidas. E os roteiristas aqui eles vão ter uma oportunidade de abraçar de verdade, de maneira real, assim, a brutalidade. Os próprios dilemas, a complexidade que define essa história de The Last of Us, né? Mas para isso vai ser preciso parar de tentar agradar todo mundo, sabe? É uma série feita, adaptada de jogo. Então, ou seja, ou você agrada o pessoal que jogou o jogo, ou você usa a série como porta de entrada para a pessoa depois jogar o jogo, sabe? Você tem que definir um público. Se você quiser agradar todo mundo, não acaba não agradando ninguém. E precisa. Os próprios produtores, a própria HBO precisa lembrar que, né, The Last of Us ela nunca foi uma série sobre desconforto, né? Sobre conforto. Foi sobre o custo da sobrevivência. Mas e você? O que você achou dessa segunda temporada? Me diz aqui nos comentários qual foi o melhor o ponto de destaque, o que foi que você menos gostou. Deixa aqui nos comentários, eu quero ler. E boa segunda-feira para vocês e bom início de semana.